Garantir os 4 pilares que nós conversamos há pouco assim, para garantir, para que isso aconteça, a gente tem algumas regras básicas. A gente pode sintetizar essas regras básicas de novo. Isso é uma forma como eu gerencio a minha empresa, de como eu tomo a atenção com os dados da minha empresa. Então, assim, nós temos 5 dicas, vamos dizer assim, 5 dicas que seriam interessantes serem seguidas e serem pensadas. Eu sei que tem coisa que eu vou falar aqui que está todo mundo cansado de saber, mas a gente também não cansa de ver aí noticiários sobre golpes eletrônicos, sobre clonagem de WhatsApp, sobre clonagem de cartões. Então, assim, alguns cuidados básicos são muito importantes. Então, o primeiro é: desconfie de tudo que você não conhece. Desconfie mesmo. Não abra e-mails de endereços desconhecidos. Não deixe a sua curiosidade sobre uma oferta bombástica ou algo novo, uma viagem fantástica que aparece para você, chamar a sua atenção e fazer com que você caia numa armadilha. Então, assim, a desconfiança, nesse caso, tá certo? É um grande remédio. É uma grande vacina, vamos dizer assim. Não abra e-mails que você não conhece, não vá a sites que você não tenha garantia de que você está, que os dados são seguros. Não use redes abertas para fazer transações financeiras, para passar e-mails para clientes com dados confidenciais. Evite ao máximo esse tipo de coisa. Às vezes a pressa da gente faz com que a gente caia numa armadilha muito grande e normalmente, para sair dessa armadilha, os custos são altos, os problemas são grandes, o tempo que se perde nisso aí é muito desperdiçado. Uma situação muito importante é garantir cópias. O termo técnico, isso aí são backups, é uma expressão em inglês, mas no fim é cópia de segurança. Ou seja, você precisa que os dados da sua empresa tenham condição de, mesmo com todas as regras de segurança sendo garantidas, nada impede que haja um ataque, nada impede que haja uma queda de energia e as informações sejam perdidas num servidor ou algo parecido. Então é muito importante que cópias de segurança sejam feitas de forma rotineira e, de novo, que consigam ser recuperadas de forma fácil. Isso já foi, há algum tempo, já foi uma coisa assim mais difícil de as pessoas entenderem, mas tenho certeza que a grande maioria de vocês tem todas as fotos que estão no celular gravadas em algum lugar. Porque a qualquer momento seu celular pode parar, o seu celular pode ser roubado, você pode perder, acontecer várias coisas. Então, esse cuidado que a gente tem com algumas situações pessoais, elas têm que ser levadas para o âmbito empresarial, e isso é uma preocupação que deve ser constante. Mais importante do que ter cópias seguras é que essas cópias sejam íntegras, que elas sejam de períodos pequenos para que eu perca a menor quantidade de informação possível quando precisar usá-las e elas estejam sempre à disposição. Elas estejam sempre prontas para serem usadas o mais rápido possível. A terceira dica é assim, os produtores de software, eles estão sempre à busca da eficiência. Então, uma coisa muito importante é manter os softwares que são usados com versões atualizadas. Nossos sistemas operacionais, ou seja, o que rege nossas máquinas, manter os softwares fornecidos pelos nossos fornecedores de RP, de gestão de imagens, de gestão de documentos, sempre atualizados. Essa atualização garante um bom funcionamento e garante a forma eficaz de acesso às informações. E como todo fornecedor de software está sempre atrás da melhoria, isso garante também que nós teremos condição de usar essas informações de uma forma mais segura e mais rápida. Uma coisa muito relegada, tá certo? Que é a nossa quarta dica, é como treinar e como deixar os nossos colaboradores aptos a trabalhar com essa informação. É importante que sejam criados níveis de acesso, ou seja, determinadas pessoas podem ver determinadas informações e essas informações ficam restritas àquele setor, por exemplo. Então, colaboradores treinados, eles garantem o uso dessa informação de uma forma muito melhor. Então, eu preciso treinar a minha equipe, o meu gerente de vendas, por exemplo, para que consigam analisar informações sobre vendas dos clientes e batam os olhos e consigam ler informações. E não tenham que ficar procurando informações ou procurando dados
onde não é interessante. Então, não tem por que uma pessoa de vendas conseguir ver os dados pessoais de um colaborador, por exemplo. Isso não interessa, interessa ao RH. Então, os níveis de acesso são muito importantes e o treinamento às pessoas que trabalham com esses dados, e principalmente o seguinte, a conscientização. O usuário dos dados tem que ter consciência de que aqueles dados são da empresa, só que eles são confidenciais e que eles não podem e não devem, de maneira alguma, ser repassados a outras pessoas, a outras instituições, sem autorizações específicas e muito bem definidas. E o último, que é uma coisa mais recente, uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais atual, é garantir que, como a gente já falou, de que essa informação tem que estar disponível. Essa informação tem que ser acessada por pessoas que têm autorização. É criar níveis de acesso, controles de acesso e, muitas vezes, garantir que esse controle de acesso tenha também validações. Então, de novo, voltando a uma coisa bem atual, a gente já viu que vários dispositivos, vários devices de comunicação hoje, vamos para os celulares, existem controles de acessos baseados em mais de uma informação. Por exemplo, não é só uma senha que interessa hoje. Você tem uma senha, você tem uma pergunta, você tem principalmente a validade dessas senhas. Então, esse controle de acesso, esses níveis de acesso são muito importantes. A gente está falando aqui, especificamente agora, de corporações. Isso é devidamente, as senhas terem validades, as senhas terem caracteres mínimos, elas serem trocadas com frequência, não permitir repetição de senhas ao longo do tempo, isso para garantir que não haja vícios nesses controles de acesso e que você garanta que a informação vai estar sempre íntegra e vai estar sempre à sua disposição. Porque, volto a falar, hoje a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. O patrimônio, a informação é um patrimônio tão grande quanto o prédio da empresa, quanto a conta bancária dela, quanto as coisas. Porque sem essa informação hoje a gente não consegue gerir o negócio, gerir a nossa organização de uma forma eficaz e eficiente.